Está começando a nossa aula de Fundamentos de Física, 7 de outubro de 2020, 19 horas 15 minutos, agora 16, né? E o nosso conteúdo hoje é um assunto interessante, não é difícil, o conceito da física é muito simples, mas a matemática não é muito, né? Como sempre, né? Então, o que acontece? A física são fenômenos da natureza, não é? É assim que eu percebo. É claro, tem física quântica, tem as coisas complexas, eletromagnetismo, né? Tesla, etc., Einstein, é evidente que são coisas complicadas. Mas a física básica, nossa, que nós estamos estudando, ela é da natureza. O nosso grande problema, né, é ter que saber matemática. Aí vocês vão perceber do que eu estou comentando hoje, então, tá? Então, a nossa aula é sobre isso, eu vou passar já o primeiro slide. Não é uma aula demorada, vocês vão ver, é uma aula até razoavelmente rápida. Vamos compartilhar aqui a área de trabalho do professor. Só um minuto que está chamando aqui, vamos lá, sempre demora um pouco, pode ser o horário. Eu creio que deve estar aparecendo para vocês aqui o primeiro slide, ok? Deixa eu aumentar um pouquinho aí a imagem. Então, é o seguinte, o exercício de balística, quando é passado para vocês, normalmente é dada uma velocidade inicial, um ângulo de lançamento e, evidente, também a aceleração da gravidade local, normalmente, né? Que varia de latitude a latitude e de altitude também, tá? Ao nível do mar é um valor e digamos, nas montanhas, né? Pequenas modificações na aceleração da gravidade. E aí o que acontece? Na aula passada, eu expliquei para vocês, eu decomponho, né, a velocidade v0 em x e y, chamado vetor velocidade, né, está desenhado aqui, ó, vx e vy. O tempo para atingir a máxima altura, nós vimos isso. Também a função deslocamento ou função de movimento em x e y, que na verdade é a integral, né, em x da velocidade e em y, né, velocidade. A altura máxima nós calculamos, está aqui, h máximo, né, que é o YA, e o XA correspondente ao YA, não está desenhado, mas é o XA aqui. Tudo isso nós vimos na aula passada, né? E aqui a equação do movimento, ou equação da trajetória, né, que é uma equação da parábola. Ok? E tem o XB também, o TB. O XB é 2 vezes o XA. E o TB, tempo em B, é 2 vezes o TA. Tudo isso nós vimos. Mas eu tenho uma dúvida aqui. Vamos compartilhar essa dúvida com vocês. Como que eu obtenho essa velocidade inicial V0? Como é que eu tenho isso aqui, né? Da onde surge isso aqui? O que acontece é o seguinte, a nossa história ela se inicia a partir do 00, x e y, e ok, vamos lá, V0, alfa e o G, tudo pode ser calculado. A aula de hoje, na verdade, nós vamos trabalhar com o antes. Então, por exemplo, eu vou lançar esta bolinha através de um estilingue. Eu poderia jogar manualmente também, com a bazuca, né, da aula passada. Mas vamos usar o estilingue aqui, vocês vão saber por quê. E esse estilingue, então, vai possibilitar o início da trajetória numa determinada velocidade V0 aqui, na saída aqui da forquilha, né? Então, a forquilha está exatamente posicionada em x0, y0, tá? Estrategicamente, evidente, porque a partir
conceito aqui, onde eu tenho x0 e y0, é que eu tenho também aonde vai cair a bolinha, né? Tudo é parte do princípio do sistema cartesiano, a origem, né, do sistema cartesiano. Então, vamos ao próximo aqui. O que acontece? Na verdade, não é lista 4, né? É lista 5, tá? Aqui tá errado, viu? Vocês vão desculpar, mas eu esqueci de mudar aqui. Depois eu corrijo aqui. Nós vamos ver conservação de energia, que envolve a cinética e a potencial. Sendo que esta potencial, nós vamos usar a energia elástica. Por quê? Vou voltar à transparência aqui. É o estilingue e aqui eu tenho as borrachas, né? Tá? A aplicação, então, vai ser num exercício de balística, que é exatamente o problema que eu mostrei aqui, ó. Eu até forneci a velocidade, mas da onde surgiu essa velocidade? É isso que eu quero conversar com vocês aí. 12,846 metros por segundo. Por exemplo, de onde veio isso? Tá? Então, eu preparei um exercício baseado neste livro, Dinâmica. É um livro muito bom, muito didático, tem muitas figuras. Ah, é para engenharia, não tem problema. Ele é bem didático, tá? Aí, se alguém um dia quiser adquirir, aí é uma sugestão, né? Mas tem outros livros bons também de física, né? E aquela história que eu falei, o livro de física para jogos, maioria absoluta escrito em inglês. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, as aplicações são diretas. Ele não explica, por exemplo, vou pegar os formulários aqui. Ele não explica para você, porque, por exemplo, que é um vetor. Ele fornece as equações e pede para você usar. Não explica o que é um vetor, né, de onde veio, por que é a decomposição. Você tem que saber já, isso aí é pré-requisito, né, que fala, tá? Então, esse é um dos problemas que nós temos no momento, física para jogos, livros, né, bibliografia. Por esse motivo, então, eu pego alguns casos, né, desses exercícios prontos, na verdade, desses livros aqui. Então, aqui está o nosso problema. Vou pegar a figura do estilingue. Eu tenho duas estiras, né, dois elásticos, forquilha. Logicamente, todos já viram estilingue, né? Aqui eu vou pôr a minha bolinha, né, ou minha pedra, ou qualquer objeto. E vou lançar aqui. E o lançamento aqui na direção X, só que aqui é o X0, Y0 e o Z0 também, né? Tá bom? Conforme combinado. Bom, a minha forquilha, ela tem essa geometria aqui, ó. Então, aqui bem no centro, né, onde vai sair a bolinha, 50 milímetros, 50 milímetros. E o elástico, aqui está indicado, 400 milímetros, né? Só que é aqui, nesta linha do X. Esse é o esticado, tá? Então, o que acontece? Eu tenho um triângulo aqui, tá? E o comprimento total esticado do elástico é esse L total aqui. Então, repare como que está o triângulo, né? Ele é simétrico, tem dois triângulos, né? Então, o que que eu tenho? Eu tenho um cateto aqui, 400, e tenho outro cateto de 50 aqui, tá? Cada elástico, então, forma esse triângulo aí. O que que eu fiz? Joguei aqui na figura estilingue antes de esticar. Então, meus dois elásticos possuem comprimento sem esticar de 200 milímetros, que é 20 centímetros ou 0,2 metros. E aqui é quando eu estico, certo? Então, ele adquire energia potencial quando eu estico ele. E o comprimento total está aqui na linha, vamos falar, linha da hipotenusa aqui, dos dois elásticos, né? É mais fácil pensar em um único elástico, conforme está desenhado aqui, depois a gente replica, multiplica por 2, né? Então, eu estico,
ele vai ter um comprimento total, L total, tá? Cuja medida do L total vai ser o comprimento do elástico e mais um comprimento de deslocamento, de deformação do elástico, da borracha. Então, vai ser 200 mais uma quantidade que eu estiquei, porque o meu 400 ele está em relação ao eixo X aqui. Vamos ver aqui, ó. Que dá para perceber, né? Essa medida de 400 é aqui no centro do estilingue. Não é na borracha, tá? E quem é que faz o esforço elástico? É a borracha. Então, a borracha está esticada de uma medida diferente de 400, evidentemente. E outra coisa, quanto mais eu esticar, mais energia eu vou passar, né, para a bolinha ou para a pedra, certo? Então, guardem bem este procedimento que vocês vão fazer depois sozinhos aí, tá? Então, essa é a primeira parte. Então, aqui vem o enunciado, na verdade, né? Deixa eu voltar um pouquinho só. Falei da matemática, né? Aqui está a geometria que nós precisamos, né? Então, é necessário conhecer triângulo, teorema de Pitágoras, né? O que é um triângulo reto, né? A geometria, por enquanto, não é tão complexo, mas precisa conhecer e adaptar ao problema aqui. Cateto oposto, hipotenusa, essas coisas. Vamos aqui ao enunciado. Vamos aumentar um pouquinho. Ó. Cada uma das tiras do elástico do estilingue tem um comprimento não deformado, né, sem esticar, de 200 milímetros, que é o X do elástico, ou 0,2 metros. Então, já estou passando para metros aqui. Isso é importante. Se elas são puxadas para trás mais uma distância xd, que é deslocamento, né, o distanciado, o deformado, né, até a posição final em L total, sendo que L total é a hipotenusa das medidas 400 e 500. Então, aqui no desenho, vamos aumentar o desenho, está bem esclarecido. Ó. Vou pegar apenas um elástico, tá? 400 milímetros está aqui, 50 milímetros está no outro cateto aqui. E aqui está o comprimento esticado do elástico. Então, tem o elástico do lado esquerdo e do lado direito. Vamos pensar em um elástico apenas, mas depois multiplicaremos por 2, tá? Ok? Então, vamos ver. Há mais algumas coisas aí. Então, sendo L total, é a hipotenusa das medidas 450 milímetros, e aí solta até o repouso de novo, porque você estica, mira e solta. Né? Aí ele vai voltar no estágio normal do elástico e a bolinha, ó, pedra é lançada, né? De acordo com as medidas fornecidas no desenho, determinar a velocidade que uma pedra de 25 gramas, massa, irá adquirir logo após o lançamento pelas tiras de elástico, presas na forquilha do estilingue. Cada elástico possui uma constante de rigidez, na verdade é chamada constante de elasticidade. Isso também serve para molas, né? É o mesmo procedimento, 50 newtons por metro. Então, é quanto ele distende, né? A força que você precisa distender para distender 1 metro, né? Na verdade, tá? Você precisa de 50 newtons para esticar 1 metro. É isso que está escrito aqui, tá? 50 newtons dá aproximadamente 5 quilos, mais ou menos, tá? Você precisa de uma força de 5 kgf, aproximadamente. E aqui tem os dados que nós já passamos, né? Tá? Qual que é a novidade aqui? A massa. Então, agora nós vamos precisar da massa. Quando eu dou um exercício de balística ou qualquer outra situação, né, que alguém dê, forneça balística, não importa a massa, mas aqui para a energia, sim. Precisamos conhecer a massa. Porque é muito diferente eu lançar 25 gramas e lançar uma de 50 gramas e outra de 500 gramas. Então, é aqui, nesse estudo, eu preciso né, determinar a massa, saber qual é a massa. Tá bom? Então, o meu problema é determinar a velocidade V0 aqui, de saída aqui, né? Vamos lá. Então, é tudo passo a passo, tá?
Os dados iniciais estão aqui, então o que acontece? Eu passei para sistema MKS, então 25 gramas equivale a 0,025 kg, isso é massa, né? E aqui eu passei o comprimento do elástico sem esticar, 200 milímetros, passei para metro. Tá? Antes dele esticar, né, é a hipotenusa aqui. O K, 50 newtons por metro, já está na medida que eu posso usar normal. E o XD vai ser a deformação do elástico, e na verdade eu não tenho essa medida aqui. Porque eu sei que eu estico 400 aqui, mas eu não sei na hipotenusa quanto que aumentou, tá? Esse é um dos problemas nossos aqui. Por quê? Porque a deformação elástica é no elástico aqui, e não no cateto, né? Na verdade é na hipotenusa, ok? XD é o deslocamento ou deformação do elástico medido na hipotenusa. O elástico possui comprimento não deformado de 200 milímetros, e quando deformado por tração, o deslocamento é XD, e deseja-se o valor da velocidade de saída. Então, é muita repetição, mas é para entrar na cabeça e gravar mesmo, né? É aprender de verdade. Novamente, eu coloquei aqui aquela formulinha do comprimento total, para não ter dúvida. Não? É o comprimento do elástico sem esticar e mais a deformação, né? X deformado, X esticado aqui. Então, vai ser 200 mais alguma coisa aqui. Perfeito? Muito bem. Agora, deixa eu explicar o que é energia para vocês. Eu tirei o estilingue, imaginando que eu só estou segurando a bolinha aqui. Aqui é o estado 1. Solto, a bolinha vai e chega no estado 2. Então, daqui do 1 até o 2, vai ocorrendo transformações. E na energia, a coisa funciona assim, ó. Energia do estado 1, que é o antes, né, digamos, é igual à energia no estado 2, que é o depois. Então, a energia que eu tenho aqui, quando estou segurando a bolinha, ela não se perde, né, e nem ganha energia, ela vai ser a mesma energia aqui. Isso é da conservação da energia mecânica, ou seja, é o princípio da conservação da energia mecânica. Se eu fosse dar aula somente de física, terminaria a nossa aula aqui. Este é um conceito da física. Acabou a física. Só que não é bem assim, claro, né? E aí não importa o tipo de sistema, porque pode ser, por exemplo, um tiro de revólver, ou um arco e flecha. A energia que está aqui armazenada vai ser a mesma energia quando sair aqui da boca da arma. Por quê? Na realidade, por exemplo, quando você queima, né, a pólvora, ela transforma essa massa que está parada aqui em energia, em movimento, e nesse estado vai ter a mesma energia. Só que aqui antes ela estava parada, aí houve uma queima, né, de pólvora, por exemplo, que é um processo químico, físico-químico, que aumenta muito a temperatura e a pressão, fazendo o lançamento da bolinha, e aqui a energia vai ser a mesma daqui, só que agora ela está em estado de alta velocidade. Então, é isso que nós vamos estudar. Então, não importa, na verdade, o tipo de sistema mecânico, né? Claro, estamos falando de sistema mecânico. Nós estamos falando de outro tipo de sistema, aí, tá? O tradicional que a gente fala. Então, o que acontece? Vou jogar aqui o meu problema e aparece, então, meu estilingue, aparentando serem molas, né? Fica até mais fácil de entender. Então, eu posso fazer o estudo através de energia da mola, né? O princípio da conservação da energia mecânica significa o seguinte: energia do estado 1 é igual à energia do estado 2, e eu tenho a seguinte sentença: no estado 1 é a soma da energia potencial mais energia cinética,
E no estado 2 vai ser também a soma da energia potencial mais a energia cinética. Isso se chama o princípio, então, da conservação da energia. Então, eu tenho 4 coisas aqui. Energia potencial 1, energia cinética 1. Energia potencial 2 e energia cinética 2. Então, é isso que me permite determinar a velocidade de saída aqui nesse ponto aqui. Aí eu coloquei a mola, né, porque pode ser feito também pelo estudo da mola, não há problema. Né? O efeito é o mesmo aqui do elástico com a mola. Então, o que é energia potencial? Porque eu tenho, em primeiro lugar, a mola, o elástico, e energia potencial, vou diminuir um pouquinho, em relação à altura até o solo. Por isso que eu coloquei outro sistema aqui também, para entender. Mas o que acontece? Eu estou partindo do princípio que o meu sistema de coordenadas é este aqui. Então, na realidade, a bolinha ela não tem altura nenhuma em relação a y até o lançamento aqui. Então, a energia potencial envolve duas coisas. A energia que a mola vai provocar, está aqui, que é meio de kxi ao quadrado. Esse k é a constante da mola, e o xi é a deformação, que nós já vamos aplicar. E mais energia chamada da altura, né, energia estática, que ele tem uma determinada altura até o solo, e é mgh. Só que nós vamos adotar que ele está exatamente alinhado aqui com o zero do y. Então, é uma hipótese, por quê? Deixa eu voltar então às transparências para poder entender isso aqui. Vou voltar tudo aqui. É aqui, ó. Estou partindo do princípio que a bolinha vai ser lançada aqui no 0, 0 e ela vai cair aqui. Então, na linha do x e altura 0 do y. Então, não tem energia mgh, na verdade. Tá? Então, que seria a energia da gravidade. Como estou muito próximo do solo, esse termo vai acabar sendo zero, vocês vão ver. Então, esta é a sentença da energia potencial, que precisa de dois termos aqui. Tá? Energia cinética, M é meio de mvi ao quadrado, onde vi é a velocidade, naquela situação, no estado 1 ou no estado 2, né? Aqui é do elástico, já está repetido, né? Não precisava. Eu deixei aí escrito. Cada elástico, então. Ah, sim. Então, isso é cada elástico, tá? Aquilo que eu falei. Vamos analisar um elástico só e depois multiplicamos por 2. Então, é isso que eu vou ter que fazer. Usar essas sentenças na conservação da energia. No estado 1 e no estado 2, fazendo a igualdade, tá? Vamos começar primeiro a geometria aqui. O que acontece? Voltar um pouquinho só antes. Eu preciso saber qual é a deformação do elástico aqui. Então, esse termo é a deformação do elástico. O K eu conheço. Esse termo vai dar zero, né? E a massa eu tenho, e a velocidade é o que eu vou descobrir, na verdade, né? Então, aqui está escrito x deformado, né? Então, é exatamente isso que eu preciso agora estudar aqui, na geometria. Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu peguei, desenhei o triângulo aqui, pintei de amarelo para chamar atenção mesmo. Então, aqui eu tenho 400, e o outro cateto é 50. Aqui está o ângulo reto. O ângulo reto não é aqui, ele é onde está indicado aqui, tá? Tomem cuidado. E aqui está, então, o esticamento do elástico, que é x elástico mais o que esticou, que é o comprimento total. Então, o comprimento total é a hipotenusa. Então, eu venho e aplico
Aqui, a sentença, né? Não, na verdade, está aqui mais fácil entender aqui, ó. Né? A sentença cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado, entende? Então, esse aqui é o comprimento total, que eu estou trabalhando, por exemplo, com L total. Só que L total é a soma desses dois aqui, tá? Vamos ver o que está escrito aqui. Ó. Calcular a deformação XD do elástico após o esticamento. Então, eu venho, puxo com uma determinada força até uma determinada posição e seguro, por enquanto, né? Vamos ver, então. Aqui o que eu acabei de falar, L total. Comprimento sem esticar, mas o comprimento, né? Da deformação. Como eu desejo este valor aqui, ó, eu pego esse aqui e jogo para o outro lado, então, o comprimento da deformação é o comprimento total menos o comprimento do elástico. Ora, o L total, apesar de estar escrito aqui, né, é a raiz quadrada soma dos quadrados dos catetos. Então, ele está escrito aqui, cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Então, quando eu escrever isso aqui, a gente tem que associar com o cálculo que vai precisar ser feito, então é isso daqui, que está nesse canto direito aqui. E aí, menos, né, comprimento sem esticar, que nós temos isso aqui, na verdade, né? Aqui está, então, a raiz quadrada, 4 ao quadrado, 0,05 ao quadrado. Então, cuidado, que eu preciso passar em metros isso aqui. Então, vou trabalhar em metros, porque é o sistema que eu tenho que calcular para energia potencial, tá? Fazendo aqui esses cálculos, a raiz quadrada, subtraindo, né? Eu chego, então, nesta distensão aqui. Então, este valor é o que realmente eu estiquei do elástico, cada elástico. Eu deixei aqui 6 casas, por enquanto, mas poderia trabalhar com 3 casas, né? Então, 0,203 metros, ou seja, 203 milímetros, aproximadamente. Então, esse esticamento é que provoca a energia potencial, porque fica ali, no momento que eu soltar, o elástico volta à posição original, fazendo o lançamento. É isso que vai acontecer. Aqui são os dados que nós já conhecemos, tá? Passando para metro aqui, perfeito? Ok, então eu já sei o quanto eu estiquei do elástico. Voltando, então eu tenho o elástico aqui, ó. Então é 200 milímetros, que ele tem 200 milímetros, e mais 203 milímetros, vai dar aproximadamente 0,403 milímetros, tá certo? Então, o esticamento dele é maior do que o 400 desse cateto, ele é bem maior. Na verdade, não muito, né? Uns 3 milímetros a mais, né? Porque o ângulo é muito pequeno. Mas não é 400, é mais de 400 porque está na hipotenusa, tá? Então, eu já sei quanto que eu estiquei aqui, cada elástico. Muito bem. Agora a pergunta B. Calcular o valor da energia potencial que age nos dois elásticos. Então, vamos trabalhar com os dois elásticos agora. Quando forem esticados de XD. Então, eu já tenho XD, 203 milímetros, ou 0,203. Aí, energia potencial em 1 é a energia elástica, mais a famosa energia potencial da gravidade. Aqui estão de novo as fórmulas, né? Para lembrar. E aí, eu escrevi dentro do retângulo aqui. Então, é isso que eu vou resolver, que já foi explicado. Com aquele detalhe, admitindo a altura H1 é zero, porque eu estou usando a referência do sistema de coordenadas, né, na saída do estilingue. Ou seja, não há variação na altura. Então, quando eu faço aqui, jogo aqui os valores, né, que eu conheço, né, vai ficar aqui, ó, meio de 50, que é o K, né, vezes 0,213. Pode ser que eu tenha copiado um valor errado aqui. Aqui deve ter, vou ver, aqui deve ser 213. Tá? Depois eu vou ver se eu corrijo. Porque aqui eu já percebi que tem, era 203, aqui está 213. É uma falha do professor aqui, não tinha percebido aqui.
Mas é provável que esse valor é que esteja certo. Na hora de eu escrever, né, a transparência, porque o resultado bate com o que tem no livro, né, então deve ser esse aqui. E mais aqui, 0,025 vezes 9,8 vezes 0 vai dar zero, esse termo aqui da energia potencial devido à gravidade. Fazendo os cálculos, encontro a energia potencial 1, né, 1,03137, etc. Agora, isso é para um elástico. Um elástico. Como eu tenho dois elásticos, então a energia potencial total vai ser 2,062 newton por metro. Isso é energia, tá? Perfeito? Então eu tenho a energia quando eu estico. Agora vamos ver a questão das unidades. Aqui, ó. Olha só, eu coloquei aqui nesse quadro da direita somente o tratamento das unidades, para poder entender o que acontece quando eu obtenho no final em newton por metro aqui, tá? Então, eu tenho meio de K, x quadrado, então tá aqui, ó, xd é metro quadrado, o K é newton por metro, vou cancelando, né? Sobra newton vezes metro aqui, e aqui também, né, vai ficar o quê? K vezes metro segundo ao quadrado, que é aceleração, vezes metro, aí metro vezes metro dá metro quadrado, tá vendo aqui? Quilograma vezes metro quadrado segundo ao quadrado, que aqui vai dar esta é a mesma coisa, o Newton, né? Transformando Newton por metro, eu chego nesta sentença. E o que, que é isso? Voltando ao que é na realidade, né? Essa passagem daqui para cá, né? Esse metro quadrado eu multiplico pelo kg, né? Esta unidade aqui é Newton, que é kg vezes metro segundo ao quadrado. Isso aqui é aceleração, na verdade. Aceleração da gravidade. E vezes o metro aqui. Então, eu mantive aqui esse descritivo, né? Para explicar que no final eu vou ter a energia em Newton por metro. Isso é importante para não errar. Na verdade, já tinha feito as transformações para o sistema MKS, então não há problema aqui. Vamos ver o próximo passo. Só preciso ver, então, depois, este valor, se é 203 mesmo ou 213 aqui. Ou aqui está certo, ou aqui está certo. Vamos ver, depois eu vejo uma correção. Agora, 1C, calcular o valor da energia cinética quando os elásticos forem esticados em XD, ou seja, na posição aqui 1 ainda, eu estou segurando, tem uma energia cinética aqui. Olha, mas ele está parado, não tem velocidade nenhuma, então a energia cinética deve ser zero, e é isso que acontece. A V1, que é o início, a bolinha, ainda está no estilingue, está parada. Ora, meio de mvi ao quadrado vai dar meio de 0,025 zero ao quadrado, a energia cinética é zero neste estado aqui. No estado 1 é zero. Então, eu tenho o estado 1, energia potencial e energia cinética no estado 1. Agora, eu vou estudar o estado 2, que é o antes do lançamento. Agora, eu vou lançar e vou ter na saída aqui da forquilha, né? O que vai acontecer? Então, 1D, calcular o valor da energia potencial quando os elásticos voltarem ao estado natural, que é a posição 2, ou seja, a bolinha está aqui, ó. Ora, se ela está aqui é porque eu soltei o elástico, volta na posição original, né? Certo? Então, vamos ver o que é energia potencial mesmo. Ela é a soma da energia elástica mais a energia potencial devido à gravidade, mgh, né? Como não há variação de altura, o H2 é zero também, tá? Aquela história que eu falei que eu estou alinhado aqui na coordenada, né, do y igual a zero, na altura zero aqui. Então, H2 igual a H1 igual a zero. Perfeito? Posição 2. Então, esse termo mgh é zero. E o outro, o que vai acontecer? Como o elástico soltou, né, você soltou o elástico, ele está sem esticar. Então, o x de deslocamento do elástico é zero.
parou de esticar, acabou o esticamento, ele já lançou a bolinha. Então, aqui vai ficar meio 50 zero ao quadrado, mais 0,025 vezes 9,8 vezes zero, tudo vai dar zero aqui. Então, a energia potencial na posição 2 aqui é zero. Agora, falta determinar a energia cinética aqui. Então, observação, né? O esticamento é zero, não há mais esticamento, eu soltei. E aqui é a altura, né? Que é a famosa energia potencial sob o efeito da gravidade aqui. Ok, vamos adiante. Agora sim, escrever a sentença. Então, veja a diferença. Eu quero escrever a sentença, não exatamente calcular a energia cinética. Isso tem não que é uma pegadinha, mas é uma maneira de dar solução ao problema. Então, escrever a sentença para determinar o valor da energia cinética, quando os elásticos voltarem ao estado natural, ou seja, sem esticamento. E o que é energia cinética mesmo? É meio de mv ao quadrado. Nós, na verdade, queremos saber o valor da velocidade. Nós não temos. Então, eu só consigo escrever isso. Ó, meio de 0,025 V2 ao quadrado, que é a posição 2. Então, eu escrevi a energia cinética na posição 2. Está aqui. Ó. E exatamente a variável que nós desejamos, ela está aqui. Ó, apareceu finalmente. Né? Vamos lá. 1F. Usando a equação da conservação da energia, calcular agora a velocidade de lançamento da bolinha. Ora, como é que era mesmo a equação da conservação da energia? Soma das energias potencial e cinética no estado 1 é igual à soma das energias potencial e cinética no estado 2, ou seja, energia estado 1 é igual a energia estado 2. E eu tenho aqui potencial 1, energia cinética 1, potencial 2, energia cinética 2. Como elas são iguais, né? Pronto, já consigo. Então, pego este termo, jogo para lá, aparece esse valor, só que agora eu vou extrair a raiz quadrada, obtenho, então, velocidade inicial 2, de 12,8459, arredondando para 3 casas. Aqui está, então, a velocidade de lançamento da bolinha, 12,846 metros por segundo. Cuidado com as unidades, como a gente sempre fala, né? Porque eu já tinha transformado, né, para metro, o que era milímetro, etc. Então, está aqui a velocidade de lançamento da bolinha agora. Então, essa é a história antes da balística, né? Agora vai começar a história da balística. Perfeito? Então, isso aqui é. Aí, após o lançamento, ela está bem aqui, já começou, então, a trajetória dela, né? Balística, né? Ok? E aí vem aquele exercício que estava no primeiro slide, na verdade, né? Dada a velocidade V2 igual a V0, né? Calculada no item 1F, que é o anterior, do exercício anterior, e admitindo um lançamento com ângulo alfa 35 graus, e usar 3 casas, pede-se, tralá, todos os itens que nós vamos fazer agora. Esse desenho aqui, né, é um joguinho, né, por exemplo, que pode ser feito, né. Tem os elásticos, né, tudo aqui foi feito, calculado, agora o meu problema é resolver essa balística aqui. Certo? Então, o que nós fizemos mesmo? Através da conservação da energia, conseguimos determinar a velocidade de lançamento de um objeto aqui, para percorrer um efeito balístico agora. É isso. Muito bem. Adiante, então. Como eu tenho, então, a velocidade 12,846 metros por segundo, e eu quero lançar com 35 graus, né? E o G é 9,8, claro. Pede-se, então, o primeiro item aqui, ó. Escrever as equações das velocidades em x e em y, que são as componentes aqui, ó, do vetor velocidade. Então, voltando, esse valor 12,846, na realidade, é o módulo da velocidade aqui de lançamento que tem uma determinada inclinação, né? Se eu mudar a inclinação, o vetor é o mesmo.
12,846. Se eu colocar na vertical exatamente, na vertical, mesma coisa. Como eu tenho 35 graus, então meu ângulo 35, e aqui está o vetor aqui, inicial, né, da trajetória aqui. V0, né, vetor velocidade. Bom, as sentenças obedecem àquilo que nós já falamos, né, em x e em y, né? Em x é V0 cosseno alfa, constante, e em y ela vai alterando, né? V0 seno alfa menos GT. Tenho tudo para calcular, né? Escrevo aqui. Estou passando aqui para 3 casas decimais, né? Então, componente da velocidade em x é 10,523, né? Que é metros por segundo, né? E a componente em y é uma função que depende do tempo, 7,368 menos 9,8t. Então, eu tenho o vetor velocidade aqui. Claro que em y ele vai alterando aquilo que nós já conversamos, né? Ele vai subindo, né? Vai perdendo velocidade até parar aqui e depois vem caindo, né? De novo, aumentando a velocidade em y. Enquanto que em x a velocidade é constante, igual a 12, né? Bom, agora vamos à próxima pergunta, então, 2b. Escrever as equações do movimento em x e y. Então, eu tenho aqui uma equação de movimento em x vai variando em relação ao tempo, e em y ele vai variando também em relação ao tempo, vai subindo, depois vai descendo, né? Então, aqui está o vetor que me descreve esse movimento, nas coordenadas x e y. Na realidade, isso aqui é a integral, né, da velocidade, tá? Então, em x é v0 cosseno alfa vezes t, que está o resultado, né, aqui embaixo. 10 vezes 5, 2, 3 vezes t. E em y eu vou ter v0 seno alfa vezes t menos meio de gt quadrado. E aqui embaixo, então, o resultado. Repara que isso é uma integral, vou voltar aqui um pouquinho, exatamente desta velocidade. Então, quando eu integro essa velocidade, eu obtenho este aqui, que é o deslocamento em y, né? 7,368 vezes t menos 4,9t quadrado. Próxima pergunta agora, a máxima altura. Então, a máxima altura que eu conseguirei está aqui, h máximo, né? Aqui está a fórmula. V0 eu tenho, seno de alfa eu tenho, 2g eu vou ter, então, fazendo o cálculo, vai resultar em 2,770 metros. Não é muita coisa, né? Que o meu estilingue eu estiquei pouco, né? Não estiquei muito. Então, o lançamento foi fraco, digamos assim, né? Próxima pergunta agora. O tempo TA, né? Que é a bolinha. Então, até atingir a máxima altura, quanto tempo ele leva, né? A fórmula é aquela que nós já mostramos, V0 seno alfa dividido pelo G. Colocando os resultados aqui, os cálculos aqui. O tempo vai ser 0,752 segundos. Então, para subir vai levar 0,7 segundos, mais ou menos, né? Próxima pergunta. Coordenada XA, porque eu tenho YA em Y, né? E, evidentemente, eu tenho correspondente em X, né? Que é o percurso que ele já fez até a metade, né? Tá? Aqui é a sentença que é usada. V0 quadrado cosseno alfa seno alfa dividido pelo G. Fazendo os cálculos aqui, vou obter 7,912 metros. Então, quase 8 metros de alcance aqui. Adiante, 2F agora, o valor do máximo alcance XB e o tempo correspondente. Então, o que acontece? Eu lanço, obtenho a máxima altura, correspondente a XA, e ao tempo TA, tempo da máxima altura. Ora, se uma parte é simétrica com a outra, basta multiplicar por 2 para obter XB, e multiplicar por 2 para obter o TB, que é o que está feito aqui. 2 vezes XA, 15,823 metros, e o tempo B, 2 vezes TA, vai dar 1,504 segundos, segundo e meio, né? Então, até atingir o meu objetivo aqui, 1,5 segundos. E agora,
a pergunta mais de sacrifício aqui, às vezes é difícil de interpretar até, mas vamos lá. O que acontece é o seguinte, a equação da trajetória é essa linha vermelha aqui, certo? Isso aqui é uma parábola de boca para baixo que tem duas raízes. Uma das raízes é aqui no 0, 0, e a outra raiz é exatamente o xb aqui. Então, uma parábola de boca para baixo. A equação de parábola é ax² mais bx mais c. Então, aqui está a fórmula para eu escrever a equação da trajetória, né, da parábola, ou equação geral do movimento. Então, a função y depende do x aqui. Então, x é o parâmetro aqui, né? Então, para cada x, eu vou ter um y correspondente. É assim que funciona. Bom, a fórmula é essa. Tenho tudo aqui para calcular, e aqui em x e tangente alfa. Colocando nossos valores, vou chegar nessa expressão, né? E arredondei aqui apenas até a quinta casa, né? Mas para maior precisão, poderia colocar mais uma ou duas casas, mas eu deixei 5 casas. Então, essa é a equação da parábola, ou equação da trajetória da bolinha. Não tem aquele termo, por quê? O Czinho, né? Porque uma das raízes é 0 aqui. Tá? É isso. Agora, o que vocês vão ter que fazer? Um exercício para nota, né? Está aqui. Eu mudei, né, as características da geometria, tá vendo? Bom, o estilingue é o mesmo, né? Tá? O K agora é 500 newton por metro, quer dizer, o elástico é diferente. Antes era 50, né? Então, o estilingue de vocês é um estilingue mais poderoso, com certeza, né? Então, as borrachas aqui mais elásticas, né? Mais resistentes, né? Você vai ter que fazer mais força para esticar e quando lançar, provavelmente vai mais longe também. A massa é a mesma, a bolinha é a mesma, né? E o esticamento é esse aqui, conforme eu coloquei, ó, 340, né? Inicial, tá? Ah, desculpa, é 340. Quanto você puxa aqui? 200 milímetros é o tamanho mesmo do elástico. E aí o 340, antes era 400, né? E é isso que vocês vão fazer, refazer todos os cálculos para o problema da balística também. Tá certo? É isso. Fim. Vou parar a gravação. 50 minutos aproximadamente, a nossa aula de hoje, né?